Ailton Matos, que é presidente da Associação dos Amigos do Capão do Bispo, exatamente um imóvel, como pontuou, por exemplo, do governo do Estado, né, que na nossa Zona Norte está em situação, né, de abandono. E na sequência dele, o senhor José Marconi, do SOS Patrimônio. O senhor tem a palavra, senhor Ailton. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Muito obrigado, vereador Pedro, por essa oportunidade. Já esteve lá no nosso Capão do Bispo, né? E é um imóvel, não é no centro do Rio de Janeiro. Eu sei que toda a discussão aqui é importante, a questão do resgate histórico do centro do Rio de Janeiro, né? Eu vejo, nesse aspecto do Rio de Janeiro, é um problema que se arrasta no Brasil. A gente tem que discutir isso politicamente, economicamente, porque há 40 anos é a mesma estratégia econômica política aplicada no país todo. Reflete no abandono do patrimônio público, na crise econômica, no problema social, cultural, né? Isso é aplicado nos últimos 40 anos, tem se feito isso, né? E o reflexo é isso, a situação que a gente vive hoje no Brasil. Mas voltando à questão do Capão do Bispo, que é situado em Del Castilho, é uma região extremamente importante, é uma área, inclusive, que tem mais esse prédio que está lá abandonado, e a gente está organizando já há bastante tempo a luta em defesa da restauração desse prédio, que foi construído por volta de 1765, por aí. Era uma região que pegava plantação de cana-de-açúcar, que ia de Inhaúma até São Cristóvão, pegando o Rio Jacaré e tal, e tinha cerca de quase 2.000 escravos naquela região. Inclusive as senzalas estão lá ainda e tal. É lamentável. E aí depois o bispo comprou, que foi o bispo, inclusive, da nossa região aqui, quer dizer, da região do Rio de Janeiro, e depois é tombado pelo IPHAN, e depois foi apropriado pela União e pelo governo do Estado, na época o Estado da Guanabara, e essa propriedade lá é tombada pelo IPHAN, mas pertence ao governo do Estado, está ligado à Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Temos tido reunião lá no INEPAC. Tivemos quinta-feira passada lá com o atual diretor do INEPAC, o senhor Francisco, o senhor Kiko, né, que nos recebeu muito bem, diferentemente do primeiro, no governo do senhor Wilson Witts, que era realmente uma situação catastrófica, mas a atual gestão da Secretaria de Cultura, apesar dos problemas, nos recebeu muito bem na quinta-feira, porque a gente fez todo o movimento nacional, o IPHAN, o PAC da Cultura liberou recursos para a restauração do Capão do Bispo. Inclusive, está dentro da área turística do Estado do Rio de Janeiro, né? Um patrimônio de mais de 350 anos, que queremos transformar num centro cultural de visitação e tal, numa área que tem 2 shoppings, o Norte Shopping e o Nova América, né, uma área extremamente importante, está lá completamente abandonada, mas a gente não desiste e conseguimos, através da articulação política, a liberação de um recurso que não é o suficiente, mas é o início do projeto de restauração do Capão do Bispo, né? É uma área na Zona Norte, Del Castilho e tal. E gostaríamos de agradecer, vereador, pelo seu apoio, né, e contar, inclusive, estamos marcando uma visitação técnica lá com o pessoal do INEPAC, com o senhor Francisco, para ver as condições que está hoje lá. A gente conseguiu articular o IPHAN, o Ministério Público Federal, o governo do Estado foi multado várias vezes, está sendo multado, em função da não preservação e restauração daquele patrimônio que pertence a todos, né, pertence a todos. Mas nós vamos continuar na luta porque entendemos que a questão da luta pela preservação do patrimônio é uma luta política e ideológica, porque um povo sem memória é mais fácil de ser dominado, né, de ser enganado e tal. E nós vamos restaurar a memória do Capão do Bispo, que é a memória do povo brasileiro, do povo de Janeiro. Obrigado, vereador, conte com a gente, né, estamos juntos nessa luta lá pela restauração do Capão do Bispo. Muito obrigado, obrigado a vocês. Perfeito. Muito obrigado, senhor Ailton, pelo seu relato, importante para mostrar que essa situação não ocorre só no centro da cidade.
Agora o senhor José Marconi Marques de Andrade, presidente e fundador do SOS Patrimônio, e, na sequência, a senhora Rose Companche, coordenadora do movimento O Rio Não Está à Venda. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa.